falar um pouquinho da minha vida. Muito obrigado pela oportunidade. Eu me formei na Federal, na Escola de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, em 1973. Nessa época eu já tinha meu primeiro filho, que é o Paulo, que hoje mora na Espanha, e fiz a minha residência no Hospital São Geraldo. Na época, o serviço do professor Tom Rocha. E em 1975, eu passei a trabalhar com o Dr. Emir Soares. Como vocês devem saber, o César, você lembra muito bem dele, o Emir é o grande responsável pelo fato da lente de contato ser um ato médico, né? Porque até então as lentes de contato elas ficavam na mão de optometristas, como acontece na Argentina, por exemplo, e em outras partes. Então, o Emir ele sempre fomentou, né, incentivou aos médicos, aos oftalmologistas a adaptarem lentes de contato. E nessa época eu pude viajar pelo Brasil com ele, dando aulas, né, sobre como adaptar lente em ceratocone, né, porque ele desenvolveu aquela técnica da bolha. Naquela época, as lentes eram feitas de polimetilmetacrilato, eram impermeáveis, eram lentes de 7,5 milímetros, 7,5 milímetros, né, de diâmetro, eram multicurvas e, portanto, eram difíceis de adaptar. E as lentes para miopia e para a hipermetropia eram lentes fenestradas, né? Porque quando você fenestra a lente por qualquer motivo, a tolerância melhora. Mas no ceratocone isso não era possível. Então, eu me lembro, né, o Telêmaco, o Aripena, o Cláudio, lá de Brasília, e outros colegas, né, que participavam das reuniões da Soblec. Eu fui presidente da Soblec, vice-presidente do Orestes, em 1975. Não. 81, não foi? 81? Eu não lembro. Bom, eu era Você estava no primário ainda, César. Eu também. Você estava no primário, César, nessa época. Que isso, vai lembrar? Não, eu lembro de ter ouvido falar, né? Porque... Mas então é o seguinte, nessa época eu fiz a minha tese, eu acho que é a única tese do Brasil que existe sobre adaptação de lente de contato em ceratocone. Eu, para conseguir acho que foram 50 e poucos casos que eu adaptei, era uma dificuldade se conseguir um paciente ceratocone para adaptar a lente. Hoje em dia, o ceratocone ele brota, né, na sua clínica, todo dia você tem 2, 3, 4. Né? Então, eu estou comentando isso para mostrar, né, que alguma coisa aconteceu nesse intervalo de 81, que foi a defesa da tese, para agora, para 2019, para 2020. Né? Quer dizer, por que aumentou tanto a incidência de ceratocone? Né? É uma coisa interessante para a gente discutir. Existem teorias aí sobre a utilização de tablets, né, de celulares, né, em crianças. Você vê menino, uma criança de 3, 4 anos de idade, já com um ceratocone incipiente. Então, alguma coisa realmente está acontecendo. Bom, voltando aí um pouco no tempo, em 83 até 82, eu fiquei lá no Instituto Tom Rocha. Eu trabalhava lá no departamento de lente de contato, junto com o Kleber, que ele deve conhecer. E ali a gente fazia talvez uns 400 pares de lentes por mês. Era uma loucura. Eu acho que a lente de contato é que sustentava lá no Instituto Tom Rocha. Em 1983, eu comecei a fazer ceratotomia radial. Eu fui aí para o Rio, fui lá no Carluxo, enfim, foi uma época também de um interesse pela cirurgia refrativa foi despertado, né? E logo um montão de colegas, né, se aventuravam nessa técnica, porque a correção da miopia sempre foi muito atraente, né, para todos que operam na oftalmologia. E como era uma técnica relativamente simples, né, não fácil, mas simples,
motivou que muitos colegas aderissem ao procedimento. E pronto, em 85 eu comecei a trabalhar com os implantes intracorneanos, muito influenciado pelos trabalhos do Choice, que é um assistente do criador da lente intraocular lá da Inglaterra, não esqueço o nome dele agora, vocês me ajudem aí. Mas ele desenvolveu uma lente polissulfona e para que a lente fosse bem tolerada pelo estroma, ele fenestrou as lentes com inúmeros orifícios que faziam com que a lente fosse bem tolerada, que não destruísse, mas, por outro lado, a visão ficava prejudicada, né? Então, essas lentes não prosperaram e foi aí que eu comecei a fazer também lentes fenestradas e, como eram muito grandes as fenestrações, elas acabaram coalescendo apenas, né? E aí me veio a ideia do anel. Isso foi lá em 86, né, quando eu comecei a fazer os implantes em coelhos lá no Instituto Hilton Rocha, no ICB, que é o Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Medicina, né, de Minas Gerais. E até 91, não era, os anéis eram muito toscos, né, muito rudimentares. Então, a gente ficava mesmo testando tolerância, testando a forma, profundidade, enfim, tentando descobrir qual é o melhor caminho para fazer essa técnica. Em 91, o Emir comprou um torno, são os tornos que são usados atualmente para fazer os anéis. Então, a gente conseguia fazer uma órtese com dimensões bastante precisas, né? E, portanto, a gente tinha um produto que a gente podia implantar com muita segurança. E nessa época a gente usava a ceratectomia parcial com microcerato. E quem me ajudou muito nessa época foi o Ricardo, porque ele é que tinha o microcerato, né? Já fazia a ceratomileuse, né? E fazia também, ele desenvolveu na época uma técnica interessante, ele tirava o lentículo do míope e botava no hipermetro, né? E por algum tempo ele teve algum resultado. Posteriormente eu vim a saber que não foi para frente, por quê? Porque os lentículos eles escorregavam, eles não ficavam no lugar. Então, isso ocasionava um distúrbio visual importante que motivava a remoção do lentículo. Quando foi lá para 94, então eu desenvolvi essa técnica de tunelização, que é a que a gente utiliza até hoje, só que nessa época as espátulas eram espátulas duplas, porque a gente fazia os dois túneis, eram dois túneis, simultaneamente, o que assegurava uma simetria absoluta dos segmentos. Num primeiro momento, os anéis eram de 350 graus, e já com 5 milímetros de diâmetro, né? E introduzir o anel utilizando essas duas incisões, eram incisões opostas, diametralmente opostas, era muito difícil. A gente levava até hora e meia para fazer o implante do anel, né? E aí veio a ideia de, né, se tem 12 incisões, vamos dividir o anel em segmentos, né? E foi aí que a gente começou a aprender realmente o mecanismo de ação desses segmentos de anel. Porque quando você implanta um anel de 350, ele só aplana. E agora nós estamos descobrindo que ele corrige astigmatismo também, como vocês vão ver para frente, né? E os segmentos, eles têm um mecanismo de ação também de induzir um aplanamento nas pontas, o que corrige o astigmatismo dos ceratocônios que são irregulares, né? Bom, em 96, em 95 nós começamos. Como o laser para correção de miopia estava a todo vapor, vocês lembram do Summit, né? O Summit em 93, se não me engano, né? Era o laser utilizado e a turma estava entusiasmada. Eu me lembro de assistir na aula lá do Martinez e do Tadeu, né? Os camaradas fazendo correções de miopia de 15, 16 graus, né? Era um trem absurdo.
entendeu? E aquela era um feixe largo, né? Large beam, e que fazia um estrago na superfície da córnea, né? Gerando aberrações, córneas totalmente obladas. E, a partir daí, os lasers também foram melhorando, né? Com os flying spots, né? Fazendo uma ablação customizada, fazendo uma ablação muito mais fisiológica, portanto, os resultados foram melhorando muito. E, com isso, o anel que foi desenvolvido para correção de miopia, ele perdeu sentido, né? Então, em 95, eu vi que o caminho não era o caminho da refrativa. Então, como eu estava nessa época, eles me chamaram lá para o Hospital São Geraldo para ensinar os meninos lá, nos residentes, a técnica da cetotomia. Então, eu fiquei responsável pelo departamento de cirurgia refrativa, quer dizer, entre aspas, porque não tinha departamento de cirurgia refrativa. Eu ficava, na verdade, na córnea, né, e na lente de contato ali com eles. E então, a gente ciente que era referido lá para o serviço para correção de transplantes, né, de astigmatismo pós-transplante. Nessa época eu pude, então, testar os anéis inteiros para ver se a gente conseguia corrigir essas córneas. E, de fato, tivemos um resultado surpreendente, né, e a nossa segurança, né, para indicar anéis em córneas patológicas aumentou muito, porque a gente observou a longo prazo que não havia modificações, por exemplo, de endotélio, não tinha perda endotelial, né? Não tinha reação inflamatória, não tinha extrusão, né? E, portanto, ela me pareceu, em 96, que era perfeitamente possível corrigir também córneas com ceratocone. E, nessa época, nós começamos a utilizar os anéis para correção de ceratocones muito avançados, né? E em 98, eu dei o primeiro curso aqui em Belo Horizonte. Foram 7 colegas, né, nesse primeiro momento. O presidente da mesa era o Emir, né? E, portanto, foi muito interessante, né? Ver que tinha gente que se interessou, num primeiro momento, pelo anel. Em 98 mesmo, fizemos o segundo curso, onde tivemos uma audiência bastante importante, né? Foi a época que foi a doutora Edna, a Rosângela Simocelli e outros colegas, né? E, a partir daí, eu comecei a viajar pelo Brasil inteiro, principalmente para o Sul, né? O Emílio costumava dizer: se você convencer o gaúcho que sua técnica é boa, né, o Brasil inteiro vai aceitar. Não sei porquê, mas ele falava: nós fomos para o Sul. Em 99, eu tive aí na Escola Paulista de Medicina com o Mauro Campos e com a Daniela Miranda, onde nós pudemos implantar pacientes com graus 3 e 4. Quem operava era a Daniela, era a Marta Sartori, era o Mauro Campos e eu, né? E a Daniela, então, apresentou a tese de doutorado dela, baseada nesses casos operados aí. Então, eu ia para São Paulo aí quase todo fim de semana, né, para a gente poder fazer a seleção dos pacientes e a técnica cirúrgica. Bom, a Arégia, então, começou a fazer os cursos dela em Maringá, né? Esses cursos dela sempre foram muito interessantes, quer dizer, para ali afluíam inúmeros colegas, né? Porque era um curso realmente muito bom, era um congresso, um mini congresso, mas que acabou congregando, né, quase todos que hoje fazem a técnica de anel, né? Eu me lembro que eu cheguei em Maringá uma vez, fiz o curso da Índia, depois eu peguei um carro e fui para não foi Erechim, mas Erechim foi em seguida. Foi para Chapecó. Foi para Chapecó, onde o Delcio tem a clínica dele. Nessa época eu fui lá com o Jeová. O Jeová era um colega também muito conservador e ele nunca se animou a implantar o anel, embora os resultados que a gente tinha obtido lá naquele clínica dele tenham sido muito bons. E eu comecei, então, a fazer também viagens para o exterior. Em 2000, fui para Tóquio, né? Estive lá com o Tsubota.
Depois eu fui para Hong Kong, eu tive lá depois de um contato que eu tive com um colega chinês que já é falecido, em Portugal, lá com o Marinho, né, na cidade do Porto. Então, a minha vida virou uma vida de caixeiro viajante, né? Porque eu ia para todo lado para dar curso, para ensinar. Né? E acabei, em 2006, indo para a Espanha, porque ali eu tive um apoio muito grande do Jesus Merai, que é um colega de renome, né? Ele hoje está lá no Vega, esqueci o nome do instituto lá. A gente vai ficando velho, né? Minha memória vai falhando. Mas então, aí também eu pude ensinar muita gente lá. Né? Passei pela Espanha, né, para dar esses cursos, né? E daí fomos para a França, fomos para a Itália. Itália também eu tive um apoio muito grande lá do Paulo Pesando, do Carlo Visolo, né? E na Grécia, onde eu tive o apoio do... Oh, meu Deus, esqueci. Mas na Grécia me aconteceu, eu fui para Rhodes dar um curso lá. E então o colega lá me pediu que implantasse anel num americano, olho único. Estava lá e queria fazer o anel, porque ele era automíope, ceratocone. Falei, bom, vamos fazer, né? Aí eu entrei num centro cirúrgico, não tinha asepsia nenhuma. Né? Os colegas todos entraram, né? Ninguém se paramentava. Eu falei, pô, que loucura, vou operar um cara, né? Um olho único. Bom, mas o colega lá, não, você vai operar. Enfim, acabei que fizemos a cirurgia, foi muito bem sucedido. Né? E daí, da Grécia, fomos para a Tailândia, fomos para o Oriente Médio também, passamos lá na Arábia Saudita, no Egito, e fomos também para o México. Né? Nossa, minha vida foram... eu estava contando, foram mais de 400 viagens nacionais e internacionais nesses 23 anos. Ou seja, quase uma viagem por mês. Né? Então, eu realmente me dediquei assim, com muito entusiasmo, né? Porque eu sempre acreditei no anel. E, por falar nisso, o que me convenceu de que a técnica era boa foi no começo, quando eu fazia, por exemplo, um trabalho com 30 olhos e apresentava os gráficos para os colegas de cuidado visual com e sem correção. Depois, com 60 olhos, os gráficos praticamente eram os mesmos, ou seja, era uma constante, né? O resultado que eu conseguia utilizando o anel, os diversos graus de ceratocone, batiam sempre. Eu falei, então é uma técnica que realmente funciona. Né? Isso me deu uma tranquilidade muito grande até para enfrentar as adversidades, né, que eu encontrei para implantar essa semente, divulgar essa ideia na comunidade científica. Bom, em 2016, a gente começou a trabalhar com segmentos de arco longo, que a gente tinha abandonado lá em 96, né? Fizemos segmentos, então paramos de implantar aqueles segmentos de arco longo, né? Que eram 350 graus. E em 2016 voltamos a utilizá-lo e, para nossa grande surpresa, né? Em cones muito avançados, a gente tinha um resultado fantástico, né? Um aplanamento assim, até surpreendente, né? Porque a gente passava cordas de 75 dioptrias para 60, né? Quer dizer, uma verdadeira inovação. Por quê? Porque a gente começou a tirar paciente, né, que já tinha indicação para transplante da fila do MG aqui. Né? Então, essa é uma das novidades que eu acho que a gente está trazendo, até porque com a utilização do Fenton, isso se tornou possível. Né? Porque implantar um anel manual desse não é fácil. Né? Mas o Fenton II, que me parece 2012, né, foi que a gente começou a utilizar, né, tornou a técnica acessível à grande maioria dos colegas. Porque o grande obstáculo que a gente observou é que a técnica manual ela requer expertise, requer muita habilidade do cirurgião. Então, isso
o colega fazia 1, 2, 3 casos, tinha complicação, largar para lá. Falava, não mexa com isso não, esse trem complica. Daí porque essa peste, né, que até hoje ainda a gente enfrenta, que é a extrusão. Ah, não, vou fazer porque o anel sai. O anel só sai se ele tiver um superficial ou próxima incisão, ou se o paciente for um coçador. Né? Quer dizer, o coçar os olhos não só provoca o avanço do ceratocone, mas também o deslocamento do segmento dentro do estroma. Vocês verem como é que é poderosa essa força que os pacientes põem em cima do olho, né? Quer dizer, se movimenta, o delamina, né? O anel sai do lugar quando o paciente coça muito o olho e também sai para fora, quer dizer, vai extrusar, né? E uma novidade também que eu vou mostrar para vocês hoje é que naqueles casos que são muito avançados, mesmo a gente tendo implantado o anel, eles não têm uma recuperação visual muito boa. Realmente são casos de transplante. Que casos são esses? São aquelas córneas que têm uma espessura inferior a 300 micras no ápice. Ou seja, córneas que têm 280, 290, já são córneas que realmente devem ter uma indicação para transplante. E me veio uma ideia que não é minha, né, do Barraqui, lá de 1960, e está sendo utilizada aí por alguns colegas, né? O Nicolas está fazendo isso lá em São Paulo, em Sorocaba, e na Itália, na Bélgica, tem o Melis, que está utilizando o transplante de membrana de Bowman. É um procedimento que ele tem por finalidade o quê? Engrossar a córnea, né? E postergar a necessidade de um transplante. Então, meu primeiro caso já tem uns 8 anos que eu fiz. Eu fiz utilizando o Fenton, desculpa, e usei uma córnea inteira, né? Foi uma paciente lá de Vitória da Conquista. Hoje ela formou em advocacia, portanto, são já 9 anos, né, de follow-up, né, com tranquilidade, o menino usando a lente de contato, visão de 20/40. Né? Com o passar do tempo, a gente passou a fazer lentículos também com o Fento, né? Fazemos lentículos aí de 200, 250 mil, de acordo com a espessura que a gente quer corrigir. Hoje existe também um avanço nesse campo que chama descelularização do botão doador, né? Com o intuito de quê? De permitir que a depressão das células autóctones sejam substituídas por células do hospedeiro, ou seja, do receptor. Né? Então, são trabalhos que já estão sendo feitos, inclusive aí já são motivos de tese de doutorado. Né? Depois eu posso passar para vocês, se interessarem, né? Esses trabalhos, quer dizer, de 2010 em diante, a técnica de cerotofacia, ela foi ressuscitada justamente pela facilidade com que o Fenton permite que a gente faça essa cirurgia. Então, isso aí é um breve resumo, né, da minha trajetória. Né? E eu agradeço, né, a Deus, né, de ter dado certo, podia ter dado errado, né, mas graças a Deus, né, hoje a gente tem um montão de seguidores, um montão de gente que gosta, que faz e que tem os mesmos resultados que eu tenho. Portanto, não é uma técnica do Paulo Ferrari. Uma vez eu vi o comentário da colega lá de Salvador. Não, essa técnica é boa, mas só dá certo na mão do Paulo. Não é verdade. Né? Agora, então, com o Fento, isso é totalmente acessível a quem quiser. Né? Se você não tem dinheiro para você comprar o laser, opera na clínica do colega, ou peça o colega para operar para você. Né? É uma técnica que não confronta a lente de contato de maneira nenhuma. Né? É uma técnica que permite até que a adaptação da lente se torne mais favorável. Né? Então, por que eu vou botar e vou botar uma lente escleral, por exemplo? Por que eu não ponho só a lente escleral? É porque a lente não segura a córnea. Então, você tem que botar alguma coisa que vá estabilizar essa córnea. Pode ser o crosslink, pode ser o anel. E por que o anel? Porque o anel aplana, o anel regulariza, melhora a visão sem correção e facilita a adaptação da lente, inclusive a adaptação de lente à latinosa. Eu tenho
uma história engraçada. Eu operei um menino lá do Maranhão. E ele ficou com menos 3 miopia. Esférico 20, 30, eu acho. Eu falei, bom, você não quer usar uma lente descartável? Eu gosto muito da lente descartável. Né? Descarte diário, sobretudo. Por quê? Porque a lente descarte diário, você está com a lente nova todo dia. Né? O risco de uma contaminação, o risco de uma alergia, né? É muito menor. Aí o paciente, tá bom, fez lá a lente comigo, pagou lá os honorários e voltou para a Terra. Dali uns meses ele me ligou e falou, ó, doutor, eu fui lá no meu médico aqui e ele disse que essa lente não presta para ceratocone, não. Quer meu dinheiro de volta? Eu falei, perfeitamente. Né? Quer dizer, você não vai ficar brigando com o paciente. Né? Agora, eu acho que é importante justamente essas reuniões que a gente está tendo, porque mais gente pode participar, porque não tem que pagar passagem, não tem que pagar hotel, não tem que pagar alimentação. E, então, a divulgação, né, se tornará muito mais eficiente e eficaz. Né? Então, eu acho que mais que vem para bem, né? O coronavírus nos uniu. Essa é que é a verdade. Então, é isso aí, Marcelo.